Vamos continuar a leitura da aula de Silachara Maharaj que estávamos lendo hoje de manhã, no programa da manhã. Agora estamos lendo as aulas de Silachara Maharaj de manhã e à noite, porque temos muitas aulas atrasadas em relação ao site oficial internacional. Então, demos uma parada com a leitura dos livros da missão. E de manhã também estamos vendo as aulas de Silachara Maharaj. Então, nós paramos aqui num ponto que fala o seguinte. É um verso que Silachara Maharaj recitou. E o verso fala o seguinte. Quando você adora o Senhor Supremo, o seu ego deve ir embora. No entanto, se o seu barco ficar muito pesado, se você ficar orgulhoso quando os outros lhe derem guirlandas, quando pratista vier a fama e poder até você, como resultado, então, um dia você afundará. É assim que os gurus, eles caem. Então, veja só o que Silachara Maharaj fala. O ego irá embora, irá embora quando nós começarmos a servir o Senhor, quando nós conseguirmos compreender o nosso relacionamento com os Vaishnavas e com o Senhor Supremo, que é servi-los. Dasya dasa no dasa. Quando nós compreendermos que nós temos que servir o servo do Senhor Supremo, o ego irá embora. Mas, como disse Silachara Maharaj, se o seu barco estiver muito pesado, ele afundará. E o que é o barco pesado? Qual é essa analogia que Silachara Maharaj quis falar com isso? Se você tem muita fama e poder, você quer fama e poder, você quer guirlandas, você quer reverência, você quer platista, o barco, você vai ficando pesado, mas não pesado no sentido de não sair da vida devocional, não, ao contrário. Você fica pesado de ego e isso vai te afundar. E aí Silachara Maharaj fala, esse é um dos motivos que os gurus caem. O guru cai por fama e poder. Ele começa a se achar, ele começa a querer que todos deem guirlanda para ele, que todos reverenciem ele, que todos dêem honra para ele. E aí, fama e poder vêm e eles caem. Então, nós não devemos querer fama e poder, nós não devemos querer pratista. Temos que fugir do pratista. Quando alguém te dá uma guirlanda, você tem que compreender que aquela guirlanda não é para você, é para o seu guru. Quando alguém te faz um elogio, que você deu uma aula boa, ou qualquer coisa que você faça, não é para você o elogio, é para o seu guru. Porque o guru está fazendo aquilo, ele somente está usando você, o teu corpo, tuas palavras e teu pensamento. Não somos nós que fazemos as coisas, é o guru. Então, a fama é do guru. E tem uma frase nas escrituras que diz assim, a fama pratista é do guru, as mulheres são de Krishna, e o dinheiro é de Narayana, Lakshmi Narayana. Então, na verdade, fama e poder é do guru. Não somos nós que fazemos, é o guru. Se o guru se retirar de você, se o guru parar de te dar a misericórdia, não será nada de você. Então, esse verso aqui é muito importante, que Silachara Maharaj falou sobre o ego. Continuando aqui, é assim que os gurus caem. Aqueles que têm Acharya Abhiman, que tem o ego, eu sou um guru, um acharya,
eu posso ensinar os outros, nunca podem ser um guru. Aqueles que têm Acharya Abhiman devem cair e ser removidos da linha dos Vaishnavas. Então, aquele que tem Acharya Abhiman, o ego de ser um guru, o ego de ser um Acharya, ele nunca poderá ser um guru. Ele cairá e sairá da linha dos Vaishnavas. Então, nunca devemos querer fama e poder, ter o ego, achar que nós somos guru, que nós podemos ensinar os outros. Isso vai fazer com que nós cairemos com isso se pensarmos assim. Acharya Abhiman. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte. Se eu amar a mim mesmo mais do que qualquer outra pessoa, dar os meus restos da praçada aos outros, etc., então eu ficarei cheio de ego. Portanto, serei sempre o seu discípulo. Não aceitarei adoração de ninguém. Esse é o verso. Nós temos que ter a concepção que nós somos sempre discípulos. Não podemos querer ser guru, teremos que ser sempre discípulos. Silachar Maharaj deu uma aula um dia falando, quando a pessoa entra no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ela não deve desejar ser um sannyasi, ela não deve desejar ser o presidente do templo, ela não deve desejar ser um guru. Ela tem que entrar no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, na escola, para ser um discípulo, para ser um servo adequado. Esse deve ser o humor de quem entra no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, quem se inicia, não querer posição na missão. Não é esse o intuito, querer posição na missão. Isso é para o mundo material. No mundo material, você entra numa empresa, você tem a ambição de repente, ser o presidente, de querer subir de cargo. Aqui não tem nada a ver, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a nossa escola, não tem essa ambição de ter cargos. Você pode ser aquele que não tem cargo nenhum e ser mais elevado do que o próprio guru. Mais elevado do que um sannyasi. Não sabemos quem é quem. Então, não tem que ter ambição de ter um posto. Não tem que ter ambição de pratista, fama e poder. Você pensa, eu sou o maior de todos. Eu sou maior do que qualquer outra pessoa. E você dá aos outros os seus restos da praçada. Qual é o resultado? Você ficará cheio de ego. E sob o peso desse ego, o seu barco afundará. O ego afunda o barco. O ego nos faz cair. O ego que dá o peso para a pessoa cair. O barco afundar. Não temos que ter ego. Se nós compreendermos quem somos, somos um servo eterno de Deus, o ego vai desaparecer. Se nós compreendermos que nós temos que servir os Vaishnavas, o ego vai desaparecer. Somente assim o ego desaparece. Mas como que vamos compreender isso? Praticando, fazendo as 9 práticas principais devocionais. Somente assim limparemos a alma e compreenderemos isso e o ego irá embora.
É por isso que se diz que Narayana é o proprietário de Kanaki, o dinheiro. O que eu havia falado agora, Silachara Maharaj está falando. Então, Senhor Narayana, Lakshmi Narayana, é o proprietário do dinheiro, da riqueza. Krishna é o proprietário de Kamini, as mulheres. E Gurudeva é o proprietário de Pratista, o nome, fama, poder. Se alguém lhe oferecer uma guirlanda ou lhe prestar reverências, você deve enviar tudo isso ao seu Gurudeva. Então, você não se tornará pesado, você estará submetendo tudo aos pés de lótus de seu Gurudeva. E você será leve. Você não entende o que eu estou dizendo? Então, se você oferecer para Gurudeva a fama e o poder que vão te dar, a guirlanda, o status, se você der para Gurudeva, oferecer para Gurudeva, você não se tornará pesado, você vai ser leve. Por quê? Porque não vai ter ego. Você compreende que o Guru é o dono de tudo isso, não é você. O Guru é o dono de todo o poder, de toda a fama. Nós não somos nada sem o Guru. O Guru é tudo para nós. Tudo que estamos falando, o pouco que conhecemos sobre consciência de Krishna é devido a Gurudeva. E Gurudeva aprendeu do seu Gurudeva. E o Gurudeva dele aprendeu do Guru, até chegar em Mahaprabhu. Então, não temos nenhum motivo para ter ego. Nenhum motivo para ter ego. Se você compreender que você não tem nenhum motivo para ter o ego devocional, você não terá, porque tudo é de Gurudeva. O conhecimento é de Gurudeva, a misericórdia é de Gurudeva. Tem um outro verso aqui que Silachara Maharaj está falando, que diz o seguinte: é o mesmo verso, né, que nós já lemos. Se eu amar a mim mesmo mais do que qualquer outra pessoa, dar os meus restos da praçada aos outros, então ficarei cheio de ego. Portanto, serei sempre o seu discípulo. Não aceitarei adoração de ninguém. Isso é importante. Silachara Maharaj falou, ele nunca queria ser o Guru, o presidente Servaita Acharya, o sucessor de Gurudeva. Ele queria somente ser o discípulo. Mas Gurudeva pediu para ele, ordenou ele, e ele seguiu a vontade do Guru, porque o discípulo tem que seguir a orientação do Guru. Continuar o caminho de Gurudeva. Mas ele preferia ser discípulo. E ele sempre falava, eu quero ser um discípulo adequado. E para ser um Guru genuíno, você tem que ser um discípulo adequado. Fazer exatamente o que o Guru orienta. O que o seu Guru orientou. Sempre serei um discípulo. Não serei um Guru. Não adorarei. Não aceitarei a adoração de ninguém. Quando estou indo para algum lugar, as pessoas, muitas vezes, elas vêm e tentam me impedir, dizendo, Gurudeva, por favor, espere, estou oferecendo o meu Dandavati, a minha reverência a você.
E eu digo, desculpe, não posso aceitar o seu Dandavati. Se você oferecer o seu Dandavati, vou oferecê-lo a Gurudeva. Não tenho o direito de ficar de pé e pegar o Dandavati, a reverência. Sinto-me muito humilde, muito pobre, muito caído, e é preciso ser muito humilde. Se eu pensar, tornei-me um Vaishnava, então não serei capaz de dar honra aos outros. Pensarei que sou o maior e começarei a dar a minha praçada, o remanescente da minha praçada a todos. Então, nós nunca temos que pensar que nós somos melhor, que nós somos maior, porque isso é ego. E aí, de repente, quando você for olhar, você está dando teu remanescente para os outros, achando que você é superior aos outros. Isso não é nada bom. Isso vai afundar você. O seu barco vai afundar. A sua vida devocional vai afundar. Você cairá. Se você tiver o ego alto, você cairá. Não tenha o ego alto. Tenha a concepção que toda a fama, todo o poder é para Gurudeva. Um outro verso fala o seguinte: se eu pensar, eu sou um Vaishnava, nunca deixarei de esperar honra dos outros. Nunca deixarei de ter o desejo de honra. Se o desejo por nome e fama polui o meu coração, eu irei para o inferno. Então, o desejo de ter fama e poder, de ter muitos discípulos, o desejo que todos vejam sua aula, o desejo de elogios, tudo isso vai te tornar pesado no sentido de afundar. Você se tornará pesado para afundar, para cair. Então, isso não é nada apropriado. E você está, como diz aqui, a fama polui o coração, e aí eu irei para o inferno. A fama, poder, o ego, ela polui o coração, ela suja. Isso é uma ilusão tremenda, acharmos que nós somos alguma coisa. Nós não somos ninguém. Não somos ninguém perante Gurudeva. Não somos ninguém perante ninguém que está no mundo transcendental. Um grão de areia no mundo transcendental, mesmo no plano que vive o Senhor Narayana, é infinitamente superior a nós. Nós não somos ninguém espiritualmente. Por que ter esse ego? Por que querer tanta fama e poder? Agora, a continuidade da aula, Srivacharya Maharaj vai dar um exemplo. No Sri Navadvipidam Mahatmya Mukta Mala, é um livro, né? Srivacharya Maharaj escreveu sobre alguns passatempos de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Então aqui ele vai dar alguns exemplos. Uma vez, uma velha senhora, ela convidou Srila Babaji Maharaj. Nós já lemos várias vezes essa história, mas Srivacharya Maharaj sempre fala ela. Então vamos ler mais uma vez. É um outro dia que ele deu a aula e ele falou novamente sobre essa história de uma senhora que convidou Srila
Jagannatha Das Babaji Maharaj para almoçar com ela. Então vamos ler aqui a história. Está escrito no livro que Srilacharya Maharaj ele fez. O livro chama-se Sri Navadvipidam Mahatma Mukta Mala. Então ele começa falando, né? Uma vez, uma velha senhora, ela convidou Srila Babaji Maharaj para Datrigan. É um local perto de Calcutá, de Kauna. Ela disse ao discípulo de Babaji Maharaj, Bihari Das, Babaji Maharaj. Então, ela falou para o discípulo de Babaji Maharaj, por favor, venha à minha casa, vou cozinhar e dar praçada a vocês. Bihari Das concordou com Babaji Maharaj. Os dois concordaram e ele o carregou em uma cesta para a casa daquela senhora. Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele já estava muito idoso, ele não conseguia mais andar, ele tinha problema de locomoção. Então, o servo dele carregou ele num cesto. É comum na Índia, era comum na época acontecer isso. Ele não conseguia mais andar, ele tinha mais de 100 anos, e o discípulo dele carregou ele para a casa da senhora. E quando ele chegou, ele pulou e gritou, este é o local... Desculpa, tem algo errado aqui. Venha à minha casa, vou cozinhar e dar a praçada a você. Bihari Das concordou com Babaji Maharaj e carregou em uma cesta para a casa daquela senhora. E quando ele chegou, ele pulou e gritou, este é o local de aparecimento de Prabhu. No caminho, um homem rico, ele viu Babaji Maharaj e pensou consigo mesmo, as roupas deste homem estão todas rasgadas, tão pobre que não pode nem comprar roupas para si. Deixe-me dar-lhe algum dinheiro. As roupas de Babaji Maharaj eram limpas, frescas, mas velhas e rasgadas. Ele não usava uma camisa ou qualquer coisa assim. Ele só usava um pano para a parte superior do corpo e uma tanga. O homem deu uma roupa para Babaji Maharaj. E Babaji Maharaj pegou, mas quando ele andou por uma milha, mais ou menos, uma milha dá 1.600 metros, mais ou menos. Ele voltou. Vamos voltar para aquele homem, ele disse, para o seu discípulo, Bihari Das. Mas por que, disse Bihari Das?
E ele ficou surpreso, Bihari. Estamos sendo esperados. Aquela velhinha, ela queria nos dar praçada. Nós podemos ir lá mais tarde. Primeiro, volte para aquele homem. Mas por quê? Disse o discípulo. Você vai entender mais tarde. Vamos voltar agora. Eles voltaram para a casa daquele homem e ouviram esfregando óleo em seu corpo antes de tomar banho. Era por volta do meio-dia. Srila Babaji Maharaj disse a Bihari Das para chamar o homem, e quando o homem veio, ele lhe disse, por favor, pegue este dinheiro de volta. Eu não posso tolerar o peso deste dinheiro. Eu não posso cantar o santo nome. Por favor, pegue esse dinheiro de volta. Depois disso, eles foram para a casa da velha senhora. Então, na verdade, essa história aqui, Srila Charan já contou anteriormente também. Ele recebeu uma doação e a roupa desse homem que tinha dinheiro ficou com pena de Jagannatha Das Babaji Maharaj. E ele pegou e deu dinheiro e deu roupas para ele. Só que ele andou uma milha, mais ou menos, 1.600 metros, e aquilo lá estava incomodando ele. E ele pediu para o discípulo voltar. Ele andava no cesto, né? Ele dependia do discípulo para levá-lo para cá e para lá. E o discípulo voltou, e ele chegou para o discípulo e falou, devolva esse dinheiro para o homem. Só que o homem, quando viu Babaji Maharaj, ele pensou, novamente ele veio pedir mais dinheiro. Esse senhor veio pedir mais dinheiro. Mas, ao contrário, ele veio devolver o dinheiro. E ele falou, receba esse dinheiro de volta. Isso está me dando muito peso. Eu não consigo cantar direito o santo nome, porque a minha mente fica perturbada. Como eu vou gastar esse dinheiro? Como que eu vou utilizar esse dinheiro? Com o que eu vou gastar esse dinheiro? Minha mente está perturbada. Eu não consigo cantar Mahamantra Hare Krishna. Da mesma forma que aquela pessoa que tem dinheiro guardado, ele tem dinheiro aplicado na Bolsa de Valores, ele tem dinheiro aplicado em fundos de investimento, e aí ele fica preocupado com a taxa Selic, ele fica preocupado com o aumento abaixo do dólar, ele fica preocupado com a situação financeira. Ele não tem tempo, e na verdade nem é tempo, ele não tem paz para cantar o santo nome. Ele fica preocupado com o dinheiro dele, que a ação diminuiu o valor hoje, que caiu a bolsa, que a bolsa fechou negativa. Então Babaji Maharaj, aquele dinheiro estava incomodando ele, estava atrapalhando ele. E ele voltou e devolveu para o homem. E aí finalmente ele foi para a casa da senhora, que havia convidado eles para honrar praçada. Agora, continuando a história, eles foram então para a casa daquela velha senhora. Quando eles chegaram, a senhora disse, você está atrasado. Então, a comida está pronta. E ela pediu a Bihari Das que oferecesse a boga. Então, ela sentou Srila Babaji Maharaj e Bihari Das serviu a praçada para ele. Srila Babaji Maharaj não comeu muito, mas comeu tudo o que ela colocou em seu prato. E não deixou nada no prato. A velha senhora ficou frustrada. Ela pensou, eu convidei Babaji Maharaj, mas ele não deixou nenhum remanescente para mim.
nenhuma marra praçada para mim. O que eu devo fazer? Deixe-me alimentá-lo novamente. Então ela pensou, vou colocar mais praçada no prato dele. A Srila Govinda Maharaj, ele deu uma definição, ele esclareceu o que é praçada e marra praçada. Todo mundo fala marra praçada para tudo, enfim, mas tem uma diferença. Praçada é quando vem do altar. Misericórdia vem do altar. Vem de Krishna, vem de Mahaprabhu, vem de Nityananda Prabhu, vem de Giriraj, vem dos gurus. Praçada, quando foi oferecida no altar. Marra praçada é quando a praçada oferecida no altar foi dada para o guru, para um devoto puro, e aí sobrou. Então, o remanescente do guru, que já era praçada, antes dele provar, virou marra praçada. Então, nós temos que compreender as coisas e não ficar falando uma coisa ou outra sem saber o porquê e quem falou. É importante saber quem falou e quem é essa pessoa que falou. Srila Govinda Maharaj esclareceu muito bem isso. Marra praçada é a comida que o guru, é o remanescente da praçada do guru, que já foi oferecida anteriormente no altar, o guru provou e sobrou. Isso é marra praçada, a grande praçada. Então, a senhora aqui, ela queria marra praçada de Jagannatha Das Babaji Maharaj, mas ele comeu tudo. E ela pensou, como é que eu vou fazer agora? Na verdade, ela havia convidado ele mais para honrar a marra praçada dele. E aí ela pensou e falou, vou servir de novo. Vou encher o prato dele agora. Continuando aqui a leitura. Então ela começou a empurrar praçada para Babaji Maharaj. Por favor, pegue mais. Pegue mais arroz, por favor. Pegue mais. Babaji Maharaj tentou recusar. Não, eu não preciso de mais. Não preciso de mais nada. Eu terminei de comer. Ela insistiu e colocou arroz sabji com força novamente no prato de Babaji Maharaj. Então, Srila Babaji Maharaj, ele entendeu o que estava acontecendo. Eu entendi o seu plano. E o que ele fez então? O que ele fez então? Estava no prato dele todo aquele monte, aquela quantidade enorme de praçada. E dessa vez, ele também comeu tudo. E ele comeu também o prato. Então, a senhora, ela insistiu, colocou mais comida e mais comida, e ele percebeu que o intuito dela era querer o remanescente dele. Mas ele, como Vaishnava, um devoto puro, ele não se julgava um devoto puro. Um devoto puro é humilde, ele não vai querer deixar o remanescente dele para ninguém. E Babaji Maharaj, quando viu isso, a intenção dessa senhora, o que ele fez? Ele comeu toda a comida, e não só comeu a comida, ele comeu o prato, porque o prato, na época, era feito de folha de bananeira. Veja só o que essa senhora fez, Srila Babaji Maharaj, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj fazer. Ela fez ele comer o prato de bananeira, folha verde de bananeira, ele comeu tudo, ele comeu não só comida, ele já estava satisfeito, ele comeu toda a comida de novo, ele honrou toda a praçada de novo e também a folha, o prato, para não deixar para ela. Eu entendi o seu plano. O que ele fez então?
Ele comeu toda a comida e o prato dele também. A senhora foi pega de surpresa. Oh, não! O que eu fiz? Eu cometi uma ofensa. Ela disse. Eu dei tanto problema para Babaji Maharaj. Vendo isso, Bihari Das disse, Prabhu, nunca mais aceitarei esses convites novamente. Tal era Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Esses passatempos mostram os sintomas de um Vaishnava. É necessário praticar essas coisas em sua vida. Caso contrário, você não obterá nenhum resultado. Então, nós temos que ser humildes, nós temos que ser tolerantes. Babaji Maharaj aqui, ele deu um exemplo de humildade. Ele não deixou um grão de arroz, não deixou nada de sabji para essa senhora, porque o intuito dela era querer o remanescente de Babaji Maharaj. Ela não queria servir Babaji Maharaj, ela queria o remanescente dele. E quando ele reparou isso, ele comeu tudo, ele não deixou nada para ela. Um sintoma de humildade. Não que ele não quisesse beneficiar ela, não quisesse dar a misericórdia para ela. Mas por que ele fez isso? Porque ele era extremamente humilde. Ele não se achava qualificado para ninguém comer o remanescente dele, o resto da praçada dele. Esse é um devoto puro, um Vaishnava. Aquele que quer dar praçada para o outro, o remanescente dele, ele está se julgando Vaishnava. Nunca um Vaishnava genuíno vai falar que ele é um Vaishnava. Nunca um devoto elevado vai falar que ele é melhor do que o outro. Nunca. O devoto é extremamente humilde. Se tem uma coisa que um devoto elevado é humilde. Tolerante. Ele dá honra sem querer em troca. Isso são qualidades de um devoto. Você pode saber se um devoto ele é elevado ou não através desses sintomas. Se ele é humilde, se ele é tolerante, se ele dá honra para todos sem querer em troca, se ele não tem luxúria, se ele não tem o desejo de desfrutar dos sentidos, se ele não é irado. Hoje de manhã lemos na aula de Srilacharya Maharaj, ele falando, aquele que é irado, aquele que é nervoso, ele é assim porque ele tem o desejo de desfrutar dos sentidos. Aquele que tem desejos de desfrutar dos sentidos, ele se torna nervoso, irado. Você pega uma pessoa muito irada, ela quer desfrutar muito dos sentidos. E ela fica mais irada ainda, ela fica mais nervosa se ela for reprimida. Se ela aguentar e não fizer o que ela quer, se ela controlar o desejo dela dos sentidos pela inteligência, ela fica extremamente irada. Quem já não viu alguém fazer um regime de emagrecimento? Todo mundo que quer fazer, que faz um regime de emagrecimento, fica extremamente nervoso, fica irado. Por quê? Porque a pessoa quer desfrutar. Não é que é algo espontâneo, natural, ela perdeu a vontade. Esse é o processo da Bhakti Yoga. O processo da Bhakti Yoga, a pessoa perde a vontade. Ela não tem mais vontade de desfrutar. Gradativamente. Gradativamente, o desejo de desfrutar vai desaparecendo. Aquele que faz a prática correta, ele vai perdendo aquela vontade de desfrutar dos sentidos. Então, ele já não quer mais comer a comida quentinha no frio, ou, enfim, no calor também. É claro que o paladar,
A mente gosta de comer uma comida quentinha, tirada da panela. Mas como você vai fazer isso com a praçada? A praçada antes tem que ser oferecida para Deus no altar. Como que você vai oferecer para Ele e ainda estar quentinha? Você oferece para Ele, normalmente num templo, você oferece a boga para Deus, depois ainda tem o árate, tem a aula. No final da aula que todos vão honrar a praçada. Como que pode estar quente? Então, a pessoa que ela não tem desejo de desfrutar, ela honra a praçada e fica feliz. Ela não está querendo, não está esperando uma praçada quentinha. Porque Srila Maharaj falou já, praçada não se esquenta. A praçada não pode ser esquentada, é a misericórdia de Deus. Praçada não é para desfrutar, praçada é para honrar. Tem uma grande diferença entre você desfrutar e você honrar a praçada. Então nós temos que compreender isso. E aquele que quer desfrutar dos sentidos, através, como eu falei agora, da alimentação, né, da boca, ele fica irado. Ele fica muito nervoso. E não só com a comida, né? A pessoa fica nervosa também com qualquer desfrute que ele queira ter. Até o desfrute da mente, desfrutar da mente, não só dos sentidos, mas desfrutar da mente, a pessoa fica irada se ela não consegue. Então, o Vaishnava, ele está livre disso. Um devoto puro, um grande devoto, ele não quer mais isso. E ele é extremamente humilde. Como aqui Jagannatha Das Babaji Maharaj. Aqui Srila Maharaj falou a história dele, né, de Jagannatha Das Babaji Maharaj. Mas todos eles são extremamente humildes. Gorakshora Das Babaji Maharaj, outro Babaji Maharaj, que está no nosso altar, ele comia o arroz, somente arroz. E o que ele fazia com o arroz? Ele cozinhava? Não. Ele deixava de molho na água durante dias e dias e dias. Quando o arroz ficava menos duro, mais macio, porque ele hidratava, né? Ele enchia de água, não era cozido, era somente colocado na água. Aí ele comia, ele oferecia e comia o arroz. Extremamente humilde, sem querer desfrutar dos sentidos. Esse é um verdadeiro Vaishnava. Não era arrogante, não tinha o ego alto, nada disso. Todos, na verdade, todos os gurus da nossa linhagem, Guru Parampará, desde Srila Tilakaniriha Maharaj agora, passando para Srila Acharya Maharaj, passando por Srila Govinda Maharaj, passando por Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakura, até chegar os Goswamis de Vrindavana, todos eles, grandes Vaishnavas, e nenhum deles falava, eu sou um Vaishnava, eu sou um devoto puro, nenhum deles falou isso. Porque um devoto puro, ele não quer fama e poder, e ele não fica falando quem ele é. Aquele que fica se vangloriando não é um Vaishnava. Aquele que se acha melhor que o outro, ele não é um Vaishnava. Para ser um Vaishnava, ele tem que ser extremamente humilde, tolerante. Ele dá honra para todos sem querer em troca. Esse é um verdadeiro Vaishnava. Não aquele que fala que é. Srila Maharaj, hoje lemos também, na aula de manhã, ele falando que não precisamos mostrar nada para ninguém. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Nós não precisamos mostrar quantas voltas nós cantamos na Japamala por dia. Nós não precisamos mostrar se nós fazemos o Ekadashi, e qual tipo de Ekadashi é, se é Nirjal ou se é somente Anukalpa. Não precisamos mostrar nada para ninguém. Krishna está vendo tudo.
Não precisa divulgar aqui ou ali. Krishna está vendo tudo. Paramatma está dentro de você, a super-alma. E se você faz a vida devocional para mostrar para o outro, é a aula que Silachar Maharaj falou. Você está fazendo devoção ou você está fazendo exibição? Você quer se exibir ou você quer ser um devoto de Deus? É devoção, serviço a Deus ou é exibição? Uma coisa não é a outra. Nós temos que ter humor de serviço, não de exibir nada para ninguém. Não interessa a opinião do outro. Silachar Maharaj já falou isso também. A opinião dos outros não interessa. O que o outro acha de mim ou não, isso não importa. Não importa nada disso. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Temos aqui Dandavati Pranam, né? Um reverenciando o outro. Jai Gurudeva. A Vishaka Didi fala o seguinte, só pela misericórdia de Gurudeva, sim, Vishaka. Isso mesmo, Vishaka Devidasi. Porque tem aquele verso muito famoso que todos os gurus falam, às vezes no início da aula. Um cego pode ver, um mudo pode falar, um manco pode subir uma colina. Tudo pela misericórdia de Gurudeva. Se Gurudeva quiser, você fará. Se Gurudeva te der o serviço, você conseguirá fazer o serviço. Tem um exemplo, eu já falei várias vezes, mas vale a pena falar de novo. Tem um exemplo de um devoto brasileiro, ele mal conseguia bater palma durante o Kirtan. Ele não conseguia acompanhar o Kirtan com palma, batendo palma. Ele não tinha o ritmo. E Srila Govinda Maharaj falou para ele, aprende a tocar mirdanga. Aparentemente era impossível ele conseguir aprender, porque ele não conseguia nem bater palma no ritmo da canção. Ele não tinha nenhuma coordenação, nenhum dom musical. E hoje ele toca mirdanga muito bem, muito, muito bem. É um dos melhores que tem aqui no Brasil. Por quê? Porque Gurudeva deu serviço para ele. Gurudeva empoderou ele com serviço. Quando o Guru empodera você, quando ele dá misericórdia para você, tudo se torna possível. Então, até um mudo pode falar, até um manco pode escalar uma colina. Se o Guru quiser, acontece. Nós temos exemplo aqui também do templo de São Paulo. Srila Govinda Maharaj pediu para construir o templo em São Paulo, e o templo se manifestou. Eu estou aqui no templo hoje. Se você analisar bem, era impossível esse templo estar aqui hoje. Mas Gurudeva quis e hoje ele está aqui. Por quê? Porque o Guru quis. Sripata Pasi Maharaj falou, o Guru pediu, agora vai acontecer. Não é mais minha vontade. Eu tenho gravado isso, ele falando. Porque ele tinha muita vontade de ter um templo em São Paulo. Nós não tínhamos um templo em São Paulo. Tínhamos somente um centro de pregação, em cima de um restaurante. E ele queria, e ele falou, agora o Guru também quer, não sou somente eu. Se o Guru quer, vai acontecer. Ele disse isso, eu tenho gravado. Shripata Pasi Maharaj Bhuvana Mohan Prabhu. E o templo está aqui agora. Então, se o Guru quiser, acontece, a Vishaka tem razão.
A Vishaka faz outro comentário aqui, Vishaka Devidasi, ela fala, nós somos servo do servo do servo do Senhor. Sim, nós somos servo do servo do servo dos pés de lótus do Senhor. Dasa dasa no dasa. Quando nós compreendermos isso, o ego vai embora. Isso é um verso também que tem no Sri Chaitanya Charitamrita. Deixe-me ver aqui outro comentário. Além dos Hare Krishna, Dandavati Pranam, que todos estão falando aqui. Glorificando os devotos, glorificando o Gurudeva. E tem um comentário aqui também da Priya Darshini Devidasi. Ela fala o seguinte, ela fala que tem uma luz no caminho dela, é o programa, né? Ela chegou agora do trabalho e tem o programa que ela assiste. Realmente, a Harikatha é a luz na sua vida devocional. Escutar um grande santo, um guru genuíno falar como Silachara Maharaj, nós estamos lendo o que um guru genuíno falou, Silachara Maharaj. Então, é uma luz no nosso caminho devocional, com certeza. E eu sei que você trabalha até tarde, quem trabalha até tarde, mas não tem problema se não deu para assistir toda a leitura da aula de Silachara Maharaj, o programa fica gravado. O programa fica gravado no YouTube, no Facebook, e depois ele vai para o YouTube. Demora mais ou menos alguns dias para ir. Esse programa de hoje vai demorar eu não sei quanto, né? O Ishan Krishna Prabhu que está fazendo isso, mas eu creio que em menos de um mês ele estará no canal do YouTube do Templo de São Paulo. O canal do YouTube do Templo de São Paulo tem mais de 1000 aulas, somente aqui do templo, de leituras dos livros da missão e das aulas de Silachara Maharaj. Tem mais de 1000 aulas, divididas por temas. Então, todo mundo pode entrar lá, se inscreva no canal do YouTube do Templo de São Paulo, e você poderá ver as aulas anteriores. E hoje também, por exemplo, você chegou atrasada, né? Você estava trabalhando, você não conseguiu chegar desde o início, vai ficar gravado agora, você pode colocar durante o dia, enquanto está no ônibus, enquanto está no metrô, enquanto está dirigindo, coloque, escute o Harikatha, escute as aulas de Silachara Maharaj, escute as aulas de Sila Govinda Maharaj, Sila Siddhar Maharaj. E eu que agradeço vocês estarem aqui conosco, participando da aula, do programa inteiro. Isso é muito importante para que nós continuemos a ter esse programa. É a vontade de Shila, é a vontade de Silachara Maharaj. Silachara Maharaj, desde o início, ele que coordenou tudo o que acontece aqui no templo, desde o início. Desde o início, ele foi a primeira pessoa a saber que o templo ia ser construído. E ele que coordenou tudo. E a vontade dele era que tivesse todo dia programa aberto ao público. Todo dia programa aberto ao público. E não só uma vez por dia. A vontade dele era que tivesse mais programas. Quanto mais programas, melhor. Quanto mais Harikatha, melhor. E finalmente esse ano, no dia 1º de janeiro, nós começamos a ter 2 programas por dia, aberto ao público. Não é somente pela live, não. Quem quiser participar aqui, venha presencialmente. De manhã às 7 horas da manhã, de segunda a segunda. À noite, de segunda a sexta, às 7 da noite. E sábado e domingo, às 6 horas da tarde. É a vontade dele e é o que eu falei já. Quando o Guru pede, o serviço acontece. Se é a vontade do Guru, vai acontecer o serviço. Então, apareçam aqui no templo, venham participar presencialmente. Nós vamos ter 2 festivais muito importantes, não esse sábado e domingo, mas o primeiro sábado e domingo de setembro.
Dois festivais extremamente importantes, um no sábado, o outro no domingo. No sábado é Lalita Saptami, o aparecimento de Sri Lalita Devi. E no domingo, o principal, o aparecimento de Shrimati Radharani, Sri Radhastami. Vamos comemorar aqui no sábado e no domingo. Venham, participem, façam esforço, venham, porque sem esforço não há vida devocional. Sem sacrifício não há vida devocional. Srila Siddhar Maharaj falou, o quanto você está disposto a se sacrificar para ter a conexão real com Deus. Quanto você quer isso? E quanto você está disposto a ter sacrifício para conseguir isso? Ter o verdadeiro relacionamento com Deus. Então nós temos que pensar isso e vir fazer um sacrifício. Venha, mora longe ou more perto, esteja chovendo ou não. Saiu do trabalho, venha direto. Não trabalhou, venha da mesma forma. De qualquer forma, venha. Vai ser muito importante o sábado e domingo, primeiro sábado e domingo de setembro, aparecimento de Lalita Devi no sábado, aparecimento de Shrimati Radharani no domingo. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando, e se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode fazer, que ao final da canção eu vou ler. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giri Hari Gopinath Madana Mohan Giri Hari Gopinath Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Panda Jai Goshai Kori Charana Panda Jaha Hoite Vijnanath Vishta Pura Jai Vinanath Vishta Pura Jai Goshai Jai Muni Dharada Jai Goshai Jai Muni Dharada Asubhat Bhadrevi Ade Charana Shevi Bhakta Saneva Ade Charana Shevi Bhakta Saneva Janame Janame More Yogila Janame Janame More Yogila Jai Goshai Jabe Prate Koila Vaso Jai Goshai Jabe Prate Koila Vaso Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Arande Bola Hari Kanjo Vrindavan Arande Bolo Hari Kaja Vrindavan Arande Bola Hari Kanjo Vrindavan Arande Bolo Hari Kaja Vrindavan Guru Vaishnava Pade Majai Ama Guru Vaishnava Pade Majai Ama
Hare Ram Sankirtan Koriya Tamada Hare Ram Sankirtan Koriya Tamada Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco aqui. Temos aqui conosco hoje Krishna Doyal Prabhu, Dirce Aires de Almeida, minha prima, Amaline Devidasi, Rimon Ghosh Prabhu, Vishaka Devidasi, Priyadarshini Devidasi, Annapurna Devidasi. Deixa eu ver se tem mais alguém. São essas pessoas mesmo que participaram conosco, que se identificaram. Pode ser que tenha alguém também que não tenha se identificado, mas não há problema. A Annapurna Devidasi, ela fez um comentário aqui, deixa eu ver se eu entendo o que ela escreveu. Ela fala assim: eu entendo o que nós
recomendo a fazer, mas eu tenho dificuldade em fazer tudo corretamente. Me sinto muito triste. Não fique triste, Annapurna. Ninguém consegue fazer tudo corretamente. A maioria não faz corretamente. É muito difícil nós fazermos corretamente. Mas temos que tentar. Tentar, tentar, tentar. Shila Govinda Maharaj falou, nunca desista. Tente, tente, tente. Se você tem vontade, você vai conseguir. Nós temos que ter vontade. A vontade é muito importante. Tenha vontade de fazer corretamente, que algum dia vai conseguir. Peça misericórdia de Gurudeva, peça misericórdia de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, para conseguir fazer corretamente. Se esforce, que algum dia vai conseguir. Temos que fazer a prática todo dia, diária, e gradativamente vamos conseguindo. Não se preocupe, o importante é não parar, o importante é nunca desistir, não fique triste. Esse sintoma de estar triste, de não conseguir fazer corretamente, é muito bom. Porque se você acha que você está fazendo tudo corretamente, aí está o problema. Aquele que acha que faz tudo corretamente, esse tem um grande problema. Você tem a noção, você fala, eu não consigo fazer tudo corretamente, isso é um bom sinal. Porque ninguém consegue fazer tudo corretamente. Então, é um bom sinal, um sinal de humildade. O devoto, ele nunca pode falar, eu sou um grande devoto, eu sou um devoto puro, eu faço tudo corretamente. Não, isso não é apropriado. Então, você tem um humor correto. Não consegue, mas algum dia iremos conseguir. A Priya Darshini aqui, a Devidasi, ela falou que virá no domingo. Muito bom, fico feliz que você virá. É o aparecimento de Shrimati Radharani. Então, muito bom que você virá aqui no templo. Eu não conheço você ainda pessoalmente e vai ser um prazer aqui o templo receber você no domingo. Então, vamos encerrar agora a transmissão. Amanhã de manhã continuaremos com o programa às 7 horas da manhã, a continuidade dessa aula de Silachara Maharaj. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, e até amanhã.